No livro de Apocalipse, a Bíblia conta detalhes sobre os fins dos tempos, que será marcado pela ira de Deus e julgamento pelos pecados do mundo, como uma última oportunidade da humanidade se arrepender e adorá-lo. De acordo com a visão do apóstolo João, este julgamento é descrito por dois eventos, os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo, mergulharemos nos mistérios por trás dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que está incluso na abertura dos 7 primeiros selos. A visão de João começa com um anjo em busca por alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará uma série de julgamentos no mundo. O apóstolo, tomado pelo desespero, chora, pois ninguém foi considerado digno de abrir o livro nem olhar para ele. E então, um dos 24 anciões lhe diz: "Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos." Nesse momento, João vê Jesus, o Cordeiro, no centro do trono, cercado pelos seres viventes e os anciões, pois ele é o único digno de tomar o pergaminho e abri-lo. Em seguida, aqueles que estavam ao seu redor prostraram-se em adoração. Cristo então começou a romper selo por selo, revelando seu julgamento sobre o mundo. Veja o que significa cada um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. A vinda do Anticristo. Na abertura do primeiro selo, João relata uma cena impactante. "Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: 'Venha.' Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer." Este selo introduz o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro dele dá início à chegada do Anticristo ao mundo. Nessa visão, o cavalo branco simboliza a chegada de uma figura muito poderosa e enganadora, conhecida por muitos como Anticristo. Embora sua imagem apresente ser uma pessoa com discurso de promover a paz, com sua coroa e cavalo branco, o arco em suas mãos revela que suas verdadeiras intenções é manipular e dominar o mundo. O espírito de guerra. Ao abrir o segundo selo, João descreve a seguinte visão: "E então saiu o outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada." Este selo anuncia a chegada do espírito de guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante esse período, boa parte da humanidade morrerá. Esse cavaleiro, armado com uma grande espada, que acredita-se que ela representa o castigo e as consequências mortais, ou seja, a ira de Deus cairá para os adoradores da besta e do falso profeta, que pagarão por suas consequências. O espírito da fome. Quando o terceiro selo foi aberto por Jesus, João narra ela com as seguintes palavras: "Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: 'Venha.' Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho." Dentro da tradição judaica, a cor preta está associada a luto, sofrimento e escassez de alimento. Esse é precisamente o tipo de calamidade que o cavaleiro montado no cavalo preto trará ao mundo. Com a abertura do terceiro selo por Jesus, ele traz consigo uma balança, um símbolo interpretado por estudiosos como a crise econômica e a fome, pois a balança seria um símbolo da falta de alimento e dos preços exorbitantes. Ou seja, as pessoas terão que trabalhar muito para comprar o básico para a sobrevivência. Para você ter ideia, 1 denário era um pagamento padrão para um dia de trabalho. Isso significa que as pessoas gastarão toda a sua renda apenas para se alimentar. O espírito da morte. João prossegue com suas revelações, descrevendo o surgimento da chegada do último cavaleiro. Ele disse: "Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: 'Venha.' Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. E lhe foi dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra."
essa passagem anuncia a chegada do cavaleiro chamado Morte e seu sombrio seguidor, o Hades. Juntos, eles terão o poder de dizimar 1/4 da população mundial, e grande parte dessas pessoas, infelizmente, será levada para o inferno. Elas morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores, e pela grande morte causada por meio de animais selvagens que, por conta da fome, devorarão os seres humanos. No entanto, apesar de todas essas desgraças, muitos não irão se arrepender dos seus erros e, em vez disso, amaldiçoarão o Senhor por tudo que acontecerá. E então, após esse período de silêncio, os anjos começaram a tocar suas trombetas, e a cada toque, julgamentos muito piores irão acontecer, até que enfim Jesus voltará cheio de glória e poder. Por isso, essa é a hora exata de nós ficarmos firmes com Jesus, pois somente com Ele a nossa salvação está garantida e não precisamos temer ao futuro.